Bem-vindo, bem-vinda ao Inconsciente. Eu sou a Fabiana Milanês e aqui é um espaço de descoberta, reflexão e ação. E hoje o nosso tema é constelação familiar. Então, na primeira parte, você vai saber o que é constelação, para que serve, e depois a gente vai dividir em alguns blocos. Como é que isso afeta a sua vida familiar, como é que isso afeta a sua vida amorosa, o seu relacionamento, a sua profissão, o seu financeiro. E, para falar desse tema, eu trouxe aqui um expert nessa área, Júlio Castro. Muito obrigada por você estar aqui. O Júlio é constelador, hipnoterapeuta, treinador, um grande mestre e um grande amigo. Muito obrigada por você estar aqui hoje. É uma honra ter você. Uau, Fabiana. Bem-vindo ao Inconsciente. Uau! Muita gratidão, muito honrado com o convite. Fico muito feliz, né, de receber convites como esse, principalmente vindo, né, de alguém que a gente admira tanto, gosta tanto. Você já frequenta lá os grupos de constelação, né? Futura aluna, está chegando aí o curso de formação. Então, estou muito grato e muito honrado, tá? De poder estar aqui falando um pouquinho aí sobre a constelação familiar. Eu amo muito falar sobre isso. Viu? Muito bom, né? Eu que agradeço. E aí, assim, ó, já participei dos seus grupos, vou fazer parte aí da imersão do curso, né? E eu gosto muito da forma como você fala sobre a constelação. Não é? A forma como você explica, fica muito divertido, fica muito leve. Então, conta pra gente o que é constelação familiar, daquele jeitinho lá que você faz nos grupos. Uau! Realmente é o jeito que eu sei falar sobre a constelação, né? E a gente entende, né, Fabiana, que a constelação familiar é algo simples, profundo, né? E simples. Então, sempre que a gente está falando da constelação familiar, a gente está falando de 3 leis, que são as leis da vida, as leis que regem as relações humanas. Daí a grande importância dessas 3 leis, que são elas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. O que diz a lei do pertencimento? Ela diz que tudo e todos têm o direito de pertencer. E onde existem exclusões, existem encrencas ou emaranhados, como a gente chama aqui em constelação. E o que acontece, Fabiana? Em toda a família existem os excluídos. Quem são os excluídos da família? Então, por exemplo, alguém que cometeu um crime, um assassino, né? Ele acaba sendo excluído da família, excluído do sistema familiar. Assim como aquela pessoa com questão de alcoolismo, drogas, homossexualidade, ainda nos dias de hoje existe exclusão. Você consegue imaginar isso 1, 2, 3, 4 gerações atrás? É muito mais. Prostituição e os abortos é algo muito, muito relevante em constelação familiar. Aparece muito, né? E muitas vezes as pessoas perguntam: mas Júlio, por que uma mãe exclui um filho, né, que não pôde nascer, no caso um aborto, né? Então existem algumas dinâmicas para essa exclusão, né? Não sei como a gente está de tempo, mas eu acho que, e aprofundando aqui um pouquinho mais, a gente vai falando. É interessante. Então, às vezes, né, uma mãe, uma mulher, ela acaba excluindo esse filho que não pôde nascer por conta de algumas dinâmicas. Uma delas é que a fisiologia da mulher permite que ela tenha tido uma gestação e um aborto e não saiba, né? Então, ela pode ter tido uma menstruação, né, em algum momento. Aí a segunda, né, a menstruação seguinte atrasa, e quando vem um fluxo muito forte. Pode ter acontecido ali um aborto e ela não sabe. Nem sabia. Então acaba excluindo, né? É uma outra dinâmica. E aí, nesse caso, ela precisa... o que ela precisa fazer? Ela precisa reconhecer esse filho? Já estou antecipando as coisas aqui? Vamos lá, o que acontece, né? Como eu disse no início, toda exclusão vai gerar uma consequência para quem exclui, né? E para todo o sistema familiar. Ah, mas ela não sabia. É uma exclusão, ainda que inconsciente, tá? Então, sim, eu vou falar desses caminhos, né, para estar incluindo. Então, o autoconhecimento é uma delas, né? A constelação familiar é muito pontual nessa questão de estar incluindo, né?
os que foram excluídos. E a outra dinâmica, Fabiana, que a gente observa muito, né? Um outro motivo, né, para a pessoa estar excluindo é tanta dor, que a pessoa prefere nem olhar para isso. Não se fala mais nisso, vira um assunto tabu. Porque imagina, 1 mês de gestação, 2, 3, 5, 7, às vezes até 9, e essa criança não nasce. Então é muita dor. Por quê? É toda uma expectativa e um amor gerado durante todos esses meses, né? A pessoa ali já é mãe, né? Com poucos dias de gestação. Aliás, no primeiro dia, né? Ela já é mãe ali. Então imagina, esse 1 mês, né? 3, 5, 7, 9. Então, assim, é tanta dor que a pessoa não fala mais nisso. Vira um assunto tabu. Então, é uma exclusão. É tanta dor que eu prefiro nem olhar mais para isso. E a pessoa nem percebe, mas ela fica de luto aí, às vezes anos, né? 3 anos, 5 anos. Sem nem saber. 10 Exatamente. Sem perceber que está de luto por esse filho que não pôde nascer. Tá? Então, essa é a primeira lei, pertencimento. A segunda lei é a hierarquia. Então, além do meu direito de pertencer, eu tenho meu lugar certo. E só nesse lugar certo que eu tenho força para ir para a vida. Você já viu filha cuidar de mãe como se a mãe fosse filha? Já. Pois é. Não é você, né? Ou não é? Hoje não. Uau, é isso. Então, o filho ou a filha que está cuidando dos pais como se eles fossem filhos, está fora do lugar. Não tem força para ir para a vida. Filho ou filha que quer salvar os pais das dores emocionais deles, morre no lugar. Isso é forte, né, Júnior? É forte. Primeira vez que eu ouvi foi com você. Uau. Uma das suas constelações. Eu achei isso tão forte. Sim, é forte. E eu cheguei a me perguntar, será que é legal falar isso num grupo de constelação onde tem várias pessoas que estão vindo pela primeira vez? E a conclusão foi que sim, porque é real, né? A pessoa morre para a própria vida, né? Ou morre mesmo, porque é um lugar muito pesado. E muitas vezes a pessoa só percebe que está nesse lugar quando começam a vir sintomas na área da saúde. Coluna não aguenta, o joelho não aguenta, a saúde no geral não aguenta, né? Então, quando é que eu percebo, né? Quando é que eu volto para o meu lugar, onde eu tenho força para ir para a vida? Quando eu percebo que todos que vieram antes abriram caminho para que eu pudesse estar aqui. Quando eu percebo que todos que vieram antes são maiores. E eles dão conta das questões deles. Ninguém salva ninguém. Então, se eu parar para olhar para uma dor aqui de trás, né, dos meus pais ou de qualquer um ancestral, o máximo que eu vou conseguir é só parar minha vida. Eu não vou conseguir resolver nada lá atrás. Então, a vida é de trás para frente. Todos que vieram antes abriram caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, dos que vieram antes eu recebo e passo adiante. Adiante para quem? Para os meus filhos, sobrinhos, ou simplesmente me coloco, né, numa postura a serviço da vida. Então perceba, tá, Fabiana? Se eu estou preso aqui na história de dor da minha família de origem, eu não estou disponível para a minha própria vida. E o que é minha vida? Relacionamento fluindo, saúde profissional, realização profissional, sucesso financeiro. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, muitas, mas eu vou ficar quietinha, porque você ainda não terminou aí a sua explicação e eu estou me segurando aqui. Então só falta a última lei. Então a terceira lei é o equilíbrio de troca. A gente já falou de pertencimento, de hierarquia, equilíbrio de troca. A gente fala dessa lei entre iguais numa relação. Quem são os iguais numa relação? Marido e mulher, casais no geral, amigos, sócios, esses são iguais. Então, para esse tipo de relação prosperar, é essencial esse equilíbrio aqui, ó, entre o dar e receber. Dar e receber na mesma medida. Por quê? Se um fizer demais, isso vai gerar um desequilíbrio. O que faz demais se sente credor, o que recebeu demais se sente devedor. Sufocado nessa relação por não conseguir retribuir. Se sente devedor o tempo todo, né? É desconfortável.
E o que tem por trás dessa dinâmica aqui de fazer demais? Por que algumas pessoas fazem demais? Uma das dinâmicas por trás desse comportamento, a crença do não merecimento. A pessoa não se sente merecedora de receber. Então ela faz, a hora que o outro vai retribuir, ela não permite. Sabe aquela história, não precisava? É bem isso. Ela quer devolver ainda, né? Quando ela recebe, ela ainda quer fazer mais. Exato. Né? E nem recebe. Não se permite receber. E é o que isso? Né? Uma crença que muitas vezes essa pessoa desenvolveu na infância ainda. Crença do não merecimento. Não se sente merecedora de receber. Uma outra dinâmica, Fabiana, é uma forma de controle. Então isso, né, o fazer demais, muitas vezes é uma forma de controle. Então a pessoa faz. Essa que faz demais não está devendo nada para outra. E pode ir embora a hora que quiser. A outra deve, né? Ela recebeu demais, então ela deve, ela tem que ficar na relação. Então é uma forma de controle. Tá? Às vezes tem os dois na mesma situação? O não merecimento e o controle? Sim. Se encaixam muito bem também as duas dinâmicas. Porque estar aqui é uma crença de não merecimento. E eu já te explico, né? Então a pessoa que está aqui, nesse controle, tá? Quem está aqui, tá, Fabiana? Nesse fazer demais. Homens e mulheres, é igual, tá? Eu falo de mulheres porque é o que mais aparece nos meus atendimentos. Então, muitas mulheres buscam homens dependentes emocionalmente, dependentes financeiramente. E por que elas fazem isso? Porque eles não vão embora. Eles não vão embora por quê? Porque dependem dela, tá? Mas se essa mulher precisa de um homem que só não vai embora porque depende dela, tem algo errado. Né? E tem também aí uma crença de não merecimento. Por que eu não mereço alguém que esteja comigo porque realmente me ama? Né? Então é isso. Muitas vezes é uma forma de controle. Então, se eu procuro alguém que só não vai embora desse relacionamento porque depende de mim, né? Tem algo para ser visto. Tem algo mal elaborado aqui. Tem algo que precisa ser visto. Então, essas são as 3 leis, as leis que regem as relações humanas, e através da constelação a gente pode olhar para qualquer questão, né? Como eu falei, relacionamento, saúde, profissional, financeiro. Por quê? Se algo não está fluindo é porque eu transgredi uma dessas 3 leis, ainda que de maneira inconsciente. Então a pessoa pode constelar o que ela quiser. Qualquer tema. Qualquer tema. Tem um tema que é mais assim, recorrente? Fabiana, todos, viu? O que eu tenho percebido agora nos últimos meses? Muito relacionamento e muito a parte financeira, tá? Mas ela é muito, a constelação é muito efetiva, né? Para qualquer tema que você vier a constelar. E isso que você falou, né? É exatamente o sintoma, né? Então, assim, a pessoa vem. Normalmente, quando a pessoa vem procurar uma orientação, uma constelação, uma terapia, ela vem porque tem algum problema, né? Ou seja, ela está, sei lá, se sentindo desvalorizada, está triste porque alguma coisa não está correndo bem, ou às vezes até uma doença. Sim. Né? Então, o sintoma, né? O problema é o sintoma. E o sintoma é um recadinho do inconsciente para a gente. Né? Olha, tem alguma coisa aqui que não está fluindo. Né? Então, eu gosto muito da constelação, dos exercícios sistêmicos, porque ele é um acesso direto ao inconsciente. Né? A gente acaba trazendo muita informação que muitas vezes na conversa não vem, ou até a pessoa não chegaria naquele insight, naquela percepção, naquela mudança de olhar, quando ela olha ali através, né, dos exercícios sistêmicos, aquela dinâmica que ela vê e que ela consegue fazer o paralelo com o que está acontecendo na vida dela. Exatamente isso. E eu acho tão perfeito, né, Fabiana? É muito correto, eu acho maravilhoso isso que você trouxe, que realmente, né, a pessoa vem com sintoma. Um sintoma. Então, costumo dizer que na constelação familiar, na maioria das vezes, o problema não é o problema. Ele é só um sintoma
de uma dor mais profunda. É para essa dor mais profunda que a gente olha, né? Então, um exemplo, um sintoma, né? Ah, meu relacionamento afetivo não está fluindo. Né? Já estou no terceiro relacionamento, né? É o mesmo perfil de pessoas, existe traição, até agressão, enfim. E já estou partindo para uma terceira separação. Não está fluindo, tá? Esse é o sintoma. Uhum. Aí a gente pergunta para a pessoa, eu, Júlio, nos meus atendimentos, eu pergunto como ela se sente quando ela traz essa questão, né? O sintoma. E pode ser que ela diga medo, né? Medo da solidão ou tristeza, né? Vamos lá, vamos supor que foi tristeza. Essa é a dor. Essa é a dor mais profunda. É para cá que a gente olha. Claro que está relacionado. E liberando aqui, vai liberar aqui. Né? Então a gente olha para essa tristeza. E a dinâmica, como você disse, é isso. Vai trazer de onde isso vem. Exatamente de onde vem. Da onde vem essa tristeza. Né? E a partir dessa tomada de consciência, que é perceber de onde vem isso, o que está por trás disso, né? Dos meus relacionamentos não estarem fluindo. A partir dessa tomada de consciência, eu posso transformar essa área da minha vida. E essa é a grande sacada, né, Júlio? Porque muitas vezes quando eu, por exemplo, não trabalho o sintoma, né? Então eu também trabalho a origem do problema. Por quê? Se a gente trabalha o sintoma, ok, vai resolver aquilo de uma forma transitória e depois esse sintoma pode aparecer de uma outra maneira, né? Mas quando a gente vai na causa desse sintoma, descobrir, reconhecer a utilidade dele faz com que ele perca força. Exato. Não é? É integrar a sombra, né? Isso. E aí, assim, muitas vezes, às vezes a pessoa acha que fazer uma constelação vai resolver, né? Fazer um meio de terapia vai resolver. Mas o que resolve mesmo é a consciência, a tomada de consciência, Exato. Ela entender o porquê. Que ela talvez não precise mais daquela utilidade, que talvez ela consiga fazer diferente. Então, precisa de uma ação daquela pessoa. A transformação precisa de uma ação. Sim, né? Sim. Não adianta eu ter a tomada de consciência, né? A pessoa é muito interessante. Você vê um grupo de atendimento, vê o atendimento da constelação familiar. E a pessoa toma um susto. Nossa, então era por isso? Né? Às vezes a pessoa agora já sei. Às vezes a pessoa está simplesmente repetindo a história, né, de um ancestral, né? Então, por que às vezes uma mulher está envolvida em relacionamentos com pessoas tóxicas, né? Com padrão repetitivo, ou de agressão, ou de alcoolismo, né? Sempre procurando homens do mesmo padrão. Às vezes para repetir a história da mãe. Então, por amor a essa mãe que sofreu tanto no relacionamento afetivo, eu repito a história dela. Então, eu tomo aquele susto, aquela tomada de consciência. Vai adiantar alguma coisa eu repetir a história da minha mãe? Né? Porque essa repetição aqui é uma forma de querer salvar essa mãe. Não vai salvar. Não vai salvar. Não vai salvar, né? E ao contrário, né? Como você falou, a pessoa acaba não tomando posse da vida dela, não fazendo aquilo que ela veio aqui fazer, que é ser feliz, que é ser próspera, que é viver com abundância. Sim, né? Honrar todo o difícil que já aconteceu lá atrás. Eu não preciso repetir. Né? Ô, Júlio, antes da gente entrar em cada item aqui, né, dos temas, uma pergunta que eu acho que é muito interessante é: o que é esse, que a gente fala, né? Ler o campo na constelação, né? E o que é esse campo? Legal. Fabiana, realmente fala-se muito, né, do campo morfogenético, né, campo mórfico. E isso acaba impressionando muito no atendimento da constelação. Então, por exemplo, teve uma moça que me procurou para constelação familiar, não recordo o tema, enfim, ela escolheu uma pessoa para representar o pai dela. Essa pessoa que entrou no campo representando o pai dela não conhecia a constelada, não conhecia ela, muito menos o pai dela, né? E assim que ele entrou, né, é uma roda, né, com várias pessoas, 30, 40 pessoas, e assim que ele se levantou da cadeira e entrou no campo, ele colocou a mão assim na altura do estômago e se curvou e falou que estava sentindo uma dor. Aí a moça falou: meu pai morreu de câncer no estômago. Uau. Então isso chama muita atenção. Então o que a gente chama de campo morfogenético em constelação familiar é
o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Aí fica bem fácil entender, compreender, né? Então, na constelação, a gente acessa o inconsciente coletivo, o inconsciente familiar. A gente acessa aquelas informações justamente para perceber de onde vem a dor, de onde vem aquela questão que a pessoa está trazendo para a gente. Então, é simples assim, é o inconsciente coletivo e a gente acessa. Não é só no grupo de constelação que a gente faz isso o tempo todo. Quem estudou um pouquinho de psicanálise ou mesmo de Jung, sabe que o inconsciente está conversando, os inconscientes, se né? conversam, né? Mesmo que você não verbalize, eles isso. se conversam, né? Tá muito legal. O tempo todo. É muito legal, porque assim, Freud trouxe muito o inconsciente individual, né? Então, assim, os nossos traumas, o que a gente viveu na infância, né? E eu acho que Jung, quando ele amplia isso, quando ele traz o inconsciente coletivo, né? Que é um condicionamento da humanidade. Exato. Né? E quando o Bert Hellinger traz a constelação, eu acho que ele pega tudo isso, mas ele coloca no sistema, naquele sistema familiar. Né? Então, eu acho que traz muito, na prática ali, o que a gente começa a ver aquele emaranhado que você trouxe. Né? Exato. E como esse emaranhado impacta as nossas ações, as nossas relações. Né? Muito bom. Então, vamos começar a falar aqui vamos! Pai e mãe. Então, assim, a função de pai e mãe é diferente? Qual é a função do pai? Qual é a função da mãe na visão sistêmica? Maravilha, muito boa pergunta, Fabiana. Sim, são energias diferentes, né? A gente percebe que mãe é essa energia da vida, do cuidado, do amor, da nutrição, da fé, da flexibilidade. Então, é essa energia, né? Pai é energia de ir para o mundo, essa força de ir para o mundo. Então, foco, força, disciplina é uma energia que vem bem mais do pai, tá? Então, são essas as diferenças. Olha, você está falando aí, o que eu lembrei, né? Quando isso está trocado, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, meu pai que acordava para fazer o café, né? E a minha mãe não. Meu pai que acordava e preparava o café para a gente. E a minha mãe já preparava a gente, queria muito as escolas, se preocupava com o futuro, né? E o meu pai sempre querendo acolher, querendo que a gente ficasse muito ali. O que acontece quando o pai, não estou dizendo que meu pai fez errado, fez certo, aqui a gente não está para julgar, né? Mas foi o que aconteceu. E quais são as possibilidades aí quando isso não tá, cada um não está naquele papel, na sua função? Maravilha, Fabiana. É pesado demais a pessoa não estar vivendo a essência dela, né? Para a pessoa. Para a pessoa. Tá. E, consequentemente, isso influencia na vida dos filhos, né? Então, eu estar fora da minha essência é pesado para mim. Eu estou vivendo algo que não está de acordo com a minha essência, né? Então, vamos falar de algumas mulheres. A mulher guerreira, né? É pesado. É pesado para ela estar vivendo fora da essência dela. Como é que ela sente que está pesado quando a vida não flui? O feminino traz uma energia de leveza diferente. Tá. Então, é exaustivo a mulher guerreira, né? Que Tudo eu. Tudo eu, tomou aquele lugar de ser a provedora. E tudo é no sacrifício, tudo é na luta. Eu não preciso da ajuda de ninguém, eu resolvo tudo, eu não dependo de homem para viver. Então, assim, é uma dor, né? E essa dor está relacionada principalmente a pai. Então, se ela teve questões com o pai, ela vai para o mundo com excesso de masculino. E isso é pesado para ela. O homem, a mesma coisa, viu, Fabiana? Então, às vezes, ele tem questão com o pai, né? E ele vai para o mundo despolarizado, ele vai com uma essência mais feminina, com uma energia mais feminina, que não é a essência dele. E também está despolarizado, não está vivendo a essência. Então, não é leve, é pesado. Está fora da essência, está vivendo fora da essência. Muito legal. Esse despolarizado foi muito interessante também quando eu ouvi, né, na sua constelação.
Na verdade, não é que ele não está exercendo o masculino, mas está despolarizado. Isso para mim fez toda a diferença Sim. quando eu ouvi. Sim, Assim. sim. Porque aí você A consegue essência entender. dele é masculina, Sim. mas ele não está vivendo a essência dele. Ele não, né? ele não acredita que ele pode fazer daquela maneira, né? Ele por questões de relacionamento com o pai, ele abriu mão dessa energia masculina. Por exemplo, tá, Fabiana? Para ficar até mais isso claro é legal. para Traz exemplos para gente. quem nos assiste também, né? Então, por exemplo, o filho homem, ele tomou as dores da mãe. Então, saiu em defesa da mãe, né, contra o pai. Tá. Ficou nessa esfera da mãe durante muito tempo. Então ficou numa energia mais feminina, percebe? E como ele julga o pai, ele perdeu, abriu mão dessa força do masculino. Então vai pra vida com essa energia mais feminina, despolarizado, e adivinha quem que ele vai encontrar para se relacionar? Uma mulher forte. É isso. É exatamente isso. Não é? A bagunça tá Eu feita. já tô tendo aula aqui, gente. A desordem tá feita. E aí aquilo se repete. Exato. Né? E aí é interessante. Depois a gente vai entrar nos relacionamentos, né? E acho que é muito isso, não é? A forma como a gente viu os relacionamentos dos nossos pais faz diferença nos relacionamentos que a gente busca. Serve de modelo, né? Serve o primeiro modelo. É repetição de padrão mesmo, né? Sim. E aí, assim, o que é, na prática, a gente ouve muito honrar pai e mãe, mas o que significa isso na prática? Legal. Fabiana, eu entendo que a melhor forma de honrar pai e mãe é eu ter uma vida plena. Isso é honrar, incrível. né? O que é diferente de estar preso num padrão. Né, de repetição de dor de pai e mãe. Então, honrar pai e mãe é eu ir para a vida, para uma vida plena, para uma vida feliz. Honrar pai e mãe é tomar pai e mãe, né? É muito similar. É aceitar pai e mãe exatamente como eles são, mesmo que tenham existido desafios, né? Meu pai era alcoólatra, meu pai era agressivo, meu pai traía minha mãe. Eu digo sim para esse pai. Né? Minha mãe foi ausente, minha mãe trabalhava muito, não deu atenção, fui criado na casa da minha avó. Eu digo sim. Então, isso é aceitar. E não é pai fácil, e mãe. né? Não é fácil. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi, porque assim, eu ouvia muito os excluídos nas constelações que eu já tinha participado, no curso que eu já tinha feito, mas os excluídos, ele vinha muito assim, a homossexualidade, né, o assassino, mas eu nunca tinha ouvido que o alcoolismo era uma forma de exclusão. Achei muito interessante quando você trouxe, principalmente quando você falou assim, muitas vezes foi ele que salvou aquela pessoa de cometer alguma coisa contra a própria vida. Sim. Né? Eu achei muito interessante. Sim. Muito interessante. É que a primeira lei é exatamente isso. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Tudo e todos, né? Não é só todos, tudo e todos. Então o alcoolismo, o álcool, né? Ele tem uma função. Ele tem uma função dentro ali daquele sistema familiar. E muitas vezes foi graças justamente essa parte que eu cito ali na abertura do grupo normalmente, né? Por causa do álcool, aquela pessoa permaneceu em vida mais tempo. A vida pôde ir adiante. Se não fosse o álcool, aquela pessoa já poderia ter tirado a própria vida. Né? Não é que a gente tem que aceitar, né, Júlio? Não é isso que eu quero dizer. A gente tem que aceitar o álcool como uma coisa boa, não é isso. Mas é que talvez foi a maneira que a pessoa conseguiu para continuar ali. Na verdade, é aceitar. É aceitar? É dizer um sim. Mas né? aceitar que, de repente, foi muito... Ele também está a serviço da vida. Ele está a serviço daquele sistema familiar. E eu aceitar, a partir do momento que eu aceito, que eu consigo transformar, percebe? Então, mas aí... Aí eu não preciso repetir. Sim, mas aceitar, é que às vezes quando a gente fala para as pessoas, é importante a gente aceitar, eu sinto uma resistência nesse aceitar, como se fosse assim, mas se eu aceitar, eu vou dizer que isso está certo, e que está tudo bem fazer isso, e maltratar o pai, e maltratar a mãe, e bater nos filhos. Não, não é isso. É dizer que aquela foi a melhor maneira, aceitar que o que foi, foi. Como foi.
Exato. Né? Que eu acho que eu lembro do exercício do conto das moedas, né? Que muitas vezes a gente espera um pai idealizado, uma mãe idealizada, mas às vezes a gente não teve o pai ou a mãe que a gente queria, mas o pai e a mãe que a gente precisava. Sim. Então acho que aceitar está mais ligado a o que foi, era para ser assim. Eu não tenho como mudar o que foi, mas eu posso mudar a forma como eu enxergo essa situação. Sim. Né? A gente sai muito dessa questão do certo, errado, bom e mal. Tudo tem uma função. Então, se o álcool serviu para que a vida fosse adiante, será que foi tão ruim assim? Né? Percebe? A gente sai desse certo, errado, bom e mal. É o que foi, exatamente como tinha que ser. Né? Era o que aquela pessoa sabia fazer. Né? É muito interessante. É uma dor. Sim. Né? É uma dor. É uma dor. E sim, eu posso transformar essa dor em força. Percebe? Nossa, essa frase é forte, hein? Transformar a dor em força. Sim, sempre é possível. Sempre. É isso. É isso. Eu lembrei de uma coisa de um atendimento que eu fiz e a pessoa estava me contando que os pais se separaram quando ela era ainda criança e ela tinha que ficar com o pai durante uma semana, depois com a mãe durante a outra semana. E ela contou com muita dor mesmo, com muito sofrimento, que um dia ela viu o pai colocando uma faca, eu não lembro se era uma faca, algum objeto. E ela ficou com muito medo dele matar a mãe. E ela foi correndo contar para a mãe. Mãe, cuidado, que ele tem... Ela ainda era muito pequena. E depois, quando ela era maior, a mãe contou que realmente teve um episódio, mas que tudo acabou bem. E ela estava muito fixada naquele dia, como se fosse uma mágoa, como se a única coisa que ela enxergasse do pai era, apesar dele ter cuidado bem, apesar dele ter sido um bom pai, ela não conseguia liberar aquela cena, daquele dia. E aí foi interessante que eu falei assim para ela, mas olha, deve ter sido uma dor muito grande para o seu pai, né? Ter separado, a família ter se separado, ele não conseguir ter ido em frente, mas ele foi muito corajoso, ele conseguiu não executar aquele plano. Porque já imaginou como é que seria se você não tivesse sua mãe? E na hora que eu falei aquilo, ela ficou acho que uns 2 minutos assim, perdida, e depois ela falou, nossa, que alívio. Eu nunca tinha pensado que realmente poderia ter sido muito pior e que o fato dele não ter feito é uma gratidão, né? Sim. Então, a gente sentir que aceitar como foi, talvez enxergar de outra maneira. Exato. Não com tanta dor, né? Sim. Mas com outro sentimento, de que era assim. Sim, e quando eu digo sim, né, para tudo como foi, exatamente como foi, eu estou dizendo sim para minha própria vida. Então, mesmo com tudo que aconteceu, a vida foi preservada. Percebe? Então, quando eu digo sim para pai e mãe, eu estou dizendo sim para a vida, porque eu sou metade meu pai e metade minha mãe. Se eu digo não para eles, eu estou dizendo não para minha própria vida. E eu acho que isso fecha muito bem esse pai e mãe que a gente está falando aqui, porque aceitar, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho que aceitar. Mas não aceitar tem suas consequências. Sim. Então é exatamente isso que você falou. Quando eu não aceito, eu não me preparo para receber o melhor da vida. Exato. Né? Fabiana, porque a constelação é um sentir, né? Muito mais do que a teoria. É um sentir, é perceber. Sim. Então, quando a pessoa percebe, né? Se eu estou dizendo não aqui para o pai e para a mãe, estou dizendo não para a própria vida. Se eu nego a própria vida, o que é suficiente? Nada. Então percebe aquela pessoa arrogante que reclama de tudo, nada tá bom. Ou vítima, né? Se ela o mundo me deve. Isso. Né? Se ela não aceita a própria vida, o que vai ser suficiente se a vida não é? Que é uma... Acordar e estar aqui hoje é tão gratificante, não é? Se não fosse a vida, nem reclamar de pai e mãe eu poderia, né? Se eu não estivesse vivo. E você, como terapeuta, sabe, né, que na maioria das vezes, quando a pessoa chega, o problema não está com ela. O problema está ou o pai, ou a mãe, ou o marido, sim, é comum. A esposa, né? É comum. Então, assim, olhar, né, o autoconhecimento, a constelação traz muito também, né? Esse autoconhecimento.
traz essa tomada de consciência e essa autorresponsabilidade. Que o problema não é o outro, é como eu me relaciono com o outro. Isso. Claro, eu vivi, né? Eu posso ter vivido situações desafiantes lá atrás, nesse relacionamento com pai e mãe. A criança não sabe lidar com isso, né? Mas eu, hoje, adulto, eu consigo resolver isso. Eu consigo acolher essa minha criança. Nossa, e acho que isso faz a ponte com o que a gente vai falar agora, que é sobre relacionamento. Como é que a gente vai para um relacionamento se a gente ainda está na criança? Se eu preciso estar adulto para ir para esse relacionamento? Acho que você falou dos pares, né, que são iguais. Não é? Então, num relacionamento, os parceiros, teoricamente, ali na constelação, precisam estar iguais. Como é que é quando a pessoa vai para um relacionamento e ainda está muito presa? Porque a gente tem papéis, né? Sim. Então, assim, eu sou mãe, eu sou filha, mas eu sou muito mais que esses papéis. Então, como é que a gente vai para um relacionamento de forma disponível? Legal. Muito boa pergunta, Fabiana. Quando eu vou emaranhado, quando eu vou na criança ainda, né? É uma desordem. É uma desordem. Então, não só para o relacionamento afetivo, né? Mas isso serve para qualquer área da vida. Se eu estou preso nas dores da minha família de origem, eu não estou disponível para a minha própria vida, que inclui relacionamento, a saúde, né? A realização profissional, financeiro. E se eu vou, como você disse, preso nas dores da minha criança, eu não estou procurando uma mulher, uma esposa ou um marido. Eu estou procurando pai ou mãe. Sim. Né? Então, é uma desordem. Então, vai ter um maior e um menor aí, percebe? Vai ter um maior e um menor. E afeta demais essa parte do relacionamento. Fica pesado para quem faz demais. Fica pesado para quem recebe demais. Se eu estou procurando pai ou se eu estou procurando mãe no relacionamento, mãe e filho, pai e filho ou filha, tem relação sexual? Não. Pois Quer dizer, não. Né? A princípio, A não. princípio, não. Né? Se for pensar em uma sexualidade Sim. saudável, não. Não. Né? Então acaba deixando de existir até desejo sexual nessa relação. Porque eu estou olhando ali para uma Sim, filha. como é que eu vou ter desejo? Isso! Né? Percebe? Eu não né? deveria, então eu bloqueio. Então né? afeta demais e é pesado, né? Então imagina, uma mulher procurando no relacionamento o pai, está exigindo demais dele, está exigindo dele algo que ele não pode dar. A mesma coisa o homem procurando na esposa uma mãe, está com expectativa alta, está esperando receber dessa mulher algo que não recebeu dos pais, né? Só que ela não é mãe dele, né? Percebe? Então abre caminho aí para as traições e uma série de desordens, né? E aí eu acho que quando a gente vai para esse relacionamento não entendendo que é adulto com adulto, não é? A primeira coisa que a gente faz é que a gente não está naquele papel. Exato. De forma completa. Não então, está inteiro. Não está inteiro. Né? Tá preso nas dores da história da família. Está preso no passado. No passado. No passado. Em né? qualquer um dos dois passados. Né? Porque o nosso primeiro passado é a nossa infância. Né? O segundo passado é a ancestralidade. Sim. A gente está presa lá. Então não estou disponível, não estou no aqui e agora. Eu ouço muito assim... esses dias eu até estava atendendo uma pessoa e a gente fez um exercício sistêmico, foi bem interessante. Porque ali naquele exercício ela percebeu que a filha dela, acho que tem 3 anos, é bem pequenininha, então ainda precisa de muita atenção. Né? Só que ela percebeu ali que o relacionamento que ela mais foca, né? Onde ela tem mais dor, é no relacionamento com a mãe. Então ela ainda está na criança. Sim. Né? E ali ela percebeu que quando ela faz isso, ela deixa a filha de lado. Isso. Então acho que isso é muito importante, a gente entender que como é que, eu não sei, a gente fala como é que a gente renuncia pai e mãe para poder ir para uma vida adulta. E às vezes eu falo esse termo e a pessoa fala, nossa, mas eu não posso renunciar pai e mãe. Parece que renunciar pai e mãe é matar pai e mãe, é excluir pai e mãe. Mas é entender os papéis. Sim.
a gente pode até trazer da seguinte forma, né? Renunciar ao papel de salvador de pai e mãe. Percebe? Porque quem quer salvar pai e mãe? Quem está preso nessa relação ainda com a família de origem? Quem está querendo salvar, resolver algo aqui atrás. Então, vou renunciar a esse papel de salvador, de querer salvar pai e mãe. E também, né, aí eu aceito. Se eu digo sim para esse pai e para essa mãe, você percebe que isso é uma forma de trabalhar a criança interior e acolher ela? Eu, hoje adulto, vou dar para minha criança o que faltou a ela. Perfeito. Aí eu consigo estar disponível para minha filha, no caso, igual você trouxe o exemplo, né? Então, renuncio a esse papel de salvador, de querer salvar algo aqui atrás, consertar algo aqui atrás. Foi como foi, né? E isso é a postura do adulto. Porque quem quer salvar pai e mãe é a criança. Né? Então, a criança lá com 5, 6, 7 anos, né? Olha, vê no olhar da mãe, um olhar de dor, de medo, de tristeza, ou do pai, né? Essa criança quer salvar e vai assim para a vida, né? Presa nessa criança que ainda quer salvar os pais. Então, eu renuncio a esse papel de salvador. Eu posso sim, Fabiana, ser fiel a partir do momento de tomada de consciência, né? Seja através da terapia, através da constelação. Eu passo a ser fiel primeiramente a mim mesmo. Em segundo lugar, aos meus pais e à minha ancestralidade. Percebe? Forte isso. Sim, é forte. E é tão desafiador, não é? Porque a maioria de nós, a gente pensa que a gente tem que estar disponível, a gente tem que cuidar, a gente tem que... É como se fosse assim, ó, os pais cuidaram de nós quando éramos pequenos e agora eu devo, não é? A mesma... Eu tenho que retribuir, eu tenho que compensar. Sim. Não é? E isso é muito importante a gente começar a pensar, não é? Porque obrigação é diferente de amor. E, Fabiana, é perceber que... Por que muitas pessoas sentem essa obrigação? Por causa da postura dos pais, desde que essa pessoa é uma criança. Então, alguns pais querem receber dos filhos, esperam receber dos filhos, o que não receberam dos próprios pais. Então, olha aí, criando-se uma obrigação, né? Não estou falando que eu não posso ajudar pai e mãe, mas cuidar de pai e mãe como se eles fossem filhos, aí é um emaranhado. Aí realmente eu não estou indo para a vida. Né? É uma relação de dependência, Isso. né? Porque os pais deveriam deixar livre os filhos para fazer. O papel dos pais preparar, né? Ou o pai, principalmente, como você falou, preparar esse adulto para a vida. Exato. Né? E isso é um adulto saudável. Sim. Eu libero meus filhos para o mundo, para a vida. Isso. Né? Agora, se o meu filho ainda me deve, Exato. não é? Exato. Eu não estou liberando ele para a vida. E aí, como é que a pessoa se libera para a vida se ela não Terapia. tem a liberação? Terapia, a constelação. Eu me libero, né? Eu não vou perceber isso. Eu não vou conseguir salvar os meus pais das dores emocionais deles, né? Eu não vou cuidar deles como se eles fossem filhos. Posso sim ajudar. Mas como é o ajudar pai e mãe? É ajudar eles no que eles realmente não dão conta de fazer sozinhos. Sim. Percebe? Aí eu sou um bom ajudante. Mas querer salvá-los das dores emocionais deles ou fazer coisas que eles dariam conta de fazer sozinhos, né? Aí eu tô me emaranhando. Aí eu tô no emaranhado. E aí a coisa não flui na sua vida. Não flui. Né? Aí vai afetar necessariamente uma das áreas da vida. Uma ou mais, tá, Fabiana? Pode estar afetando uma área da vida, né? Ou mais. Essa parte também é muito forte. Né? Muito bom. É o que você falou, trazendo o exemplo da criança. A criança não se relaciona, a criança não ganha dinheiro. Eu tô preso nas dores lá da minha criança, né, se relacionando. E ainda esperando, né? Acho que ainda isso esperando. Ainda esperando esse reconhecimento do pai. É a postura infantil. Esperando o reconhecimento do pai e da mãe, esperando o amor, esperando a aprovação. Isso. E o adulto sabe que é ele mesmo que tem que prover para essa criança esse acolhimento,
essa aceitação, esse amor. Exato. Não é? Que é através, né, do autoconhecimento, Sim. da terapia. Aí eu consigo estar acolhendo. A gente já falou sobre o que é constelação, um pouquinho sobre pai e mãe, um pouquinho sobre relacionamento amoroso. Então vamos falar um pouquinho agora sobre profissão, sobre dinheiro. Então você acredita que esse emaranhado familiar pode afetar a forma como a gente se desenvolve profissionalmente ou até a forma como a gente faz dinheiro? Perfeito, Fabiana. É exatamente isso que a gente vê, né, nas constelações familiares. Então, aquilo que eu trouxe, se eu não estou alinhado com essas 3 leis da vida, pertencimento, hierarquia, equilíbrio de troca, se eu estou preso aqui na história de dor da minha família de origem, eu não estou disponível para a minha vida. Então, vai afetar uma ou mais áreas da minha vida. E sim, né, isso inclui aí o profissional, o financeiro. E o que a gente percebe em constelação familiar é que, por exemplo, parte de relacionamento afetivo, né, não está fluindo. Isso vem principalmente pela maneira com que eu me relaciono com a mãe. Não é uma regra, por isso que a gente abre o campo. Mas sim, na maioria das vezes, é por causa de como eu me relaciono aqui com a mãe, tá? Com a profissão, também mãe, né? O que é a profissão? O que é o meu trabalho? Eu estou servindo alguém, estou servindo pessoas. Quem é a primeira pessoa que nos serve, né? Que cuida da gente, que dá a nutrição, né? É a mãe. Então, muitas vezes, né, a profissão não está fluindo por causa de questões aqui com a mãe. Igual eu te falei, não é uma regra. Pode ser assim do outro lado, né? Aqui com o pai. Por isso que a gente abre o campo, abre a constelação. Então, né? E trago até um exemplo. Às vezes aqui com o pai também. Eu me sinto perdido. Não encontrei o meu lugar. Não me identifiquei ainda com o trabalho. Aí é o pai. É o pai. Tá. Tô sem é direção. O pai que prepara, né? Tô sem direção. Eu tô sem direção. Tá. Então, perdido. Não me realizo profissionalmente. E com financeiro a mesma coisa. Então, eu tô preso aqui nessa história de dor da família de origem. Então, o financeiro, às vezes, é muita história de escassez na família. Às vezes, aqui mesmo, né, nessa ancestralidade mais pertinho que é pai e mãe. Às vezes, ancestrais mais longe, que passaram escassez financeira. Às vezes, até fome. Muita escassez. Então, tem essas histórias de falta aqui na nossa história familiar. E aí a pessoa vem e fala assim, olha, não está fluindo, né? Sim. Aí ela vai trabalhar Isso. ali na constelação. Exato. E aí o campo traz as informações. Sim, né? vai vir a tomada de consciência. De onde que vem isso? De onde que vem. De onde que vem isso. E a partir disso, sim, né, eu posso transformar essa área da minha vida. E é interessante porque posso até fazer assim sei lá se é uma analogia, não sei, mas o que me vem aqui é quase que uma neurose de fracasso, né? Então, assim, a pessoa, de repente, não vai para a vida porque, de repente, o que ela aprendeu, ela fala, não, mas não me foi ensinado, não, mas a forma como eu fui criado, não, mas... E aí entra a lealdade sistêmica, né? Exato. Então, assim, a pessoa não se sente... Ela vai até um limite, mas aí quando o negócio vai dar certo, parece que não dá certo. Isso. Não é? Isso. E aí ela fala, não, peraí, inconscientemente eu fico aqui e eu continuo pertencendo. Isso, é isso, porque eu deixo de pertencer. Então a gente vê isso demais, né, Fabiana? Então pessoas que vêm de uma família de origem humilde, né? Muito acontece demais com jogador de futebol, com artista. Então a pessoa explodiu, ganhou muito dinheiro e depois voltou atrás, perdeu tudo. E foi morar lá naquele lugar humilde. Voltou para o mesmo lugar. Que ela morava quando criança, que morava com os pais. Então é uma necessidade de pertencimento. E que bom que tem a constelação familiar hoje para a pessoa ter essa tomada de consciência. Né? Sim, naquele aspecto escassez, eu deixo de pertencer. Mas eu posso ir para mais e levar todos eles aqui comigo, no meu coração. Né? Em homenagem a todo o difícil que aconteceu, que houve aqui atrás, eu vou para a vida. Eu faço diferente. Isso acaba aqui, né? Tem até um filme que fala isso acaba aqui. Mas é como se fosse assim,
Eu vejo que muitas vezes a gente não chega onde a gente quer. E a gente tem muitas justificativas, né? Então, eu justifico porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E é verdade, muitas vezes aconteceu, né? Mas quando você toma essa consciência de entender que isso pode ser uma lealdade, parece que não é mais uma justificativa. A justificativa dá lugar a uma escolha. Exato. Então, agora é a escolha. Exato. Eu posso fazer diferente. É libertador. E é um sentir, tá, Fabiana? Porque assim, a necessidade de pertencer é algo muito forte. É uma das maiores necessidades do ser humano, né? Então é um perceber, é um sentir que eu não preciso repetir a história. Já foi, já aconteceu aqui atrás. Então vamos para mais, né? Posso pertencer de outra maneira, né? Exatamente. Eu posso pertencer, eu acho que é o que você falou, eu dar certo, eu em eu homenagem ser feliz, a todo esse edifício que já houve aqui. honrando, né? E isso é honrar, de verdade. Porque se eu não dou certo, de alguma maneira, é uma punição, né? Pode ser uma punição, pode ser uma lealdade, mas pode ser uma punição. Né? Você não me ensinou, você não me deu o que eu queria, então eu não consigo ir para a vida, inconscientemente. Né? Isso, a gente vê demais isso em terapia e na constelação, né? Às vezes, o não dar certo na vida é uma vingança contra pai e mãe. Sim. Né? Vocês não me deram o amor que eu queria, a atenção que eu queria, o cuidado que eu queria, então também não dou certo na vida. Como uma forma de machucar os pais. Sim. Mas quem sai mais machucado aí dessa história, Isso. né? Quem é que perde mais? É isso. Não é isso. É um adultecer, né? Terapia, constelação é um adultecer. E um observar sempre, né? Tá Sim. sempre observando. Peraí, acho que não resolvi ainda, mas pelo menos agora eu já enxergo. Isso. Pelo menos agora eu já tenho consciência. Já não é invisível mais. Aquilo já não me comanda mais, né? Acho que isso é muito interessante. E a constelação, é possível a gente aplicar em empresas? Sim. Fabiana, cresceu demais a constelação em muitas áreas. Então, na área jurídica, então hoje a gente tem o direito sistêmico. Na área de educação, então levando toda essa filosofia de vida, que a constelação familiar não é só uma terapia, além de terapia é uma filosofia de vida também. Então está sendo levada para as escolas. Então as crianças ali já aprendendo um pouquinho, né, da constelação e principalmente, né, os educadores, os professores, tendo aquela postura já sistêmica, né, nas relações ali entre eles, né, e entre os alunos. E sim nas empresas, na saúde, né, a saúde é demais, né, a constelação familiar. Como é que seria na trabalha saúde? muito esse tema. Toda a questão de saúde, né? Ah, tá. Toda a questão de saúde. Então, seja a pessoa procurando no particular, mas também, né, nos hospitais, né? Tá. Muito quantidade de enfermeiro buscando a constelação. Que legal. Porque a saúde é algo integral, né? Tá. Não é só ali a questão física, né? Sim. Então, eu tinha uma colega, enfermeira e professora de constelação, a gente deu a formação junto, né? E várias enfermeiras que vieram fazer o curso de constelação. Porque se olhar só a parte física ali, muitos profissionais da área da saúde estão percebendo que está faltando algo. Está faltando Tem algo. muito além, né, do que Sim. está ali, daquela doença. Tem muita Sim. coisa por trás daquela doença. Sim. É muito interessante. Então, podendo agregar, né, os dois conhecimentos. E sim, nas empresas, que é o que a gente chama de constelação organizacional. Então, sim, muito aplicado nas empresas. Porque o que funciona na família, muita coisa também funciona ali na empresa, que é a questão do pertencimento, da hierarquia, né? Do equilíbrio de troca, tudo isso. E às vezes até você falou da sociedade, né? Então, assim, quando a gente olha de igual para igual, então muitas vezes a pessoa tá ali, a sociedade não está indo muito bem, ou tem alguma coisa que precisa ser ajustado. Exato. Então a constelação traz essa clareza, não é? Muito, né? Por que a empresa não está indo bem? A gente pode constelar esse tema, né? Por que a empresa não cresce? Não cresce, problema ali com funcionário, sempre o mesmo setor ali tem problemas com funcionário. Então pode ter algumas dinâmicas ali que está ferindo o bom andamento da empresa, né? Pertencimento, a hierarquia.
né? Perceber que na empresa os que vieram antes são maiores, honrar todos, né? E cada um ali reconhecer o seu lugar, né? Estar no seu lugar, estar no seu papel. Muito bom, Júlio. Tem alguma coisa aqui que você quer falar que eu não trouxe na constelação que você acharia interessante contar para as pessoas? Foi completo, foi maravilhoso. Muito honrado, muito feliz. É muita responsabilidade trazer esse tema, Sim. né? A gente está falando de algo tão profundo, né? E é um tema que eu, pelo menos, ficaria horas aqui falando. Porque Sim, é tem muito assunto. interessante. Tem assunto para a gente falar, para a gente aprofundar. Sim. Não é? Olha, eu já vi, né, já participei, já fui nas suas constelações e eu acho que você traz uma firmeza e, ao mesmo tempo, traz acolhimento, traz amor. Né? E aí eu lembro muito da frase do Jung, deixa eu ver se eu lembro, que memória não é muito boa, mas aquela frase que fala assim: você pode conhecer todas as teorias, você pode dominar todas as técnicas, mas se você não for uma alma humana, não é? Diante de outra alma humana, não tem muito sentido, né? Então, assim, é claro que é importante a gente conhecer a técnica, é claro que é importante a gente saber do que a gente está falando, ter uma sensibilidade daquilo que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, né? Não que não funcione, até funciona, mas ele não está preparado para aquilo, ou aquilo não faz sentido ainda para ele, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim. E eu admiro muito você. Gratidão, muito, viu? admiro muito a sua condução. Gratidão. E conta aqui para quem quer saber mais sobre constelação, deixa aqui como que a pessoa te encontra. Maravilha. Né? Muita gratidão, tá, Fabiana, por me ver, né? Uhum. Realmente a constelação familiar é isso, né? Essa amorosidade. Quando a gente fala de um campo poderoso e generoso, né? Claro que está incluído aí esse respeito por cada um que chega, né? Pelo jeito que ele está chegando. Então a gente respeita cada um exatamente como ele é. Realmente é um acolhimento, um respeito. Que a gente já passou pelas nossas dores, né? Então Sim. foi tão bom quando a gente foi acolhido, né? Foi tratado com respeito. Então isso é constelação. É um campo amoroso e generoso, onde tudo é possível. Então todos são muito bem-vindos, todos que estão buscando, né, a sua cura, a sua transformação. E eu tenho grupo presencial de constelação toda segunda-feira em Osasco, na nossa escola, no Instituto Júlio Castro. Então, toda segunda-feira, presencial às 20 horas. E já tem tempinho, eu estava conversando lá esses dias no grupo, já tem 7 anos que a gente tem o grupo presencial. Mudou de dia, né? Às vezes não era na segunda, a gente já fez na quarta, enfim. Teve algumas pequenas alterações, mas já são 7 anos. Eu te conheci num grupo em Alphaville. Você fez uma constelação aqui em Alphaville. Olha que interessante, né? Que maravilha. Mas depois, viu? agora eu participo lá de Osasco. Uau, você é de casa, você é de casa. E tem os cursos de formação em constelação familiar também. Então, para ter mais informações, é só entrar no Instagram, juliocastro.oficial. juliocastro.oficial. Muita gratidão, viu, Fabiana? Eu que agradeço. Feliz muito demais. obrigada. Coração quentinho aqui, viu? Muito gratidão. obrigada. Muito obrigada para Uau! você que ficou aqui até o final. E comenta, compartilha, envia para quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo.